Converso agora com a nossa analista de Supremo Tribunal Federal. E aí, Luísa, com você é fundamental a gente entender e deixar isso bem claro. Essas cautelares às quais o ex-presidente Jair Bolsonaro está respondendo não tem nenhuma relação com o processo de julgamento do plano de golpe lá no Supremo Tribunal Federal. É a questão das ameaças à justiça, ameaças a autoridades. Na mesma investigação que entra neste momento o filho do ex-presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente já tinha visto é que nessa questão já tinha havido uma confirmação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, sobre as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Agora você nos traz essa informação de que essa prisão domiciliar não deve ir a referendo no STF. Boa noite, Luísa. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite para o Pedro e para a Larissa também, que estão aqui na tela comigo, e todos que estão conosco aqui no Prime. Márcio, não deve ir a referendo, porque se a nossa audiência lembrar, na decisão anterior em que o ministro Alexandre de Moraes reiterou a validade das medidas cautelares e deixou de converter essas medidas em prisão preventiva devido àquele descumprimento que àquela altura ainda era pontual em relação ao uso das redes sociais. No dia 21 de julho, só para ficar claro, Luísa Martins, no dia 21 de julho, no Congresso Nacional, quando Jair Bolsonaro levantou a calça, mostrou a tornozeleira eletrônica, se disse mais uma vez injustiçado. Ali, o ministro Alexandre de Moraes viu um problema, mas um problema isolado. Isso, Márcio. Naquela ocasião, o ministro deixou claro, olha, houve um descumprimento, não poderia o Bolsonaro ter se utilizado de alguma maneira das redes sociais do seu filho, Eduardo Bolsonaro, para publicar aquele vídeo em que ele mostrava a tornozeleira nessa visita que ele fez ao Congresso Nacional. Mas, como você disse, Márcio, Moraes entendeu que aquilo era um caso isolado e que, por isso, não ia converter em prisão preventiva e apenas validar as medidas cautelares que já estavam em vigor, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição ainda de usar as redes nos seus perfis e também nos perfis de terceiros, a proibição, por exemplo, de se aproximar das embaixadas, de conversar com embaixadores, mas ele deixou um alerta bastante claro naquela decisão, né, Márcio? Ele disse, olha, aqui é um fato isolado, não tem notícias de outros descumprimentos, mas se isso voltar a acontecer, pela legislação, essas medidas cautelares podem ser convertidas em uma medida mais grave, que é, no caso, uma prisão. Hoje foi determinada uma prisão domiciliar, mas havia já desde antes uma avaliação de que, inclusive, a prisão preventiva era uma possibilidade se houvesse um novo descumprimento da ordem judicial. Por isso, Márcio, que não vai ter referendo dessa vez, porque como essa possibilidade de conversão em prisão já estava naquela decisão de julho que a gente está falando agora, isso foi confirmado pela primeira turma por maioria, com a divergência apenas do ministro Luiz Fux. Dessa vez não há necessidade de se levar novamente a referendo, né? Já fica implícito ali, pela decisão que foi confirmada na primeira turma, que qualquer descumprimento de medida cautelar poderia então levar a uma situação em que Bolsonaro poderia ter a sua prisão decretada. Nessa decisão de hoje, Márcio, o ministro Alexandre de Moraes ainda fala: estamos aqui convertendo as medidas cautelares, né, em prisão domiciliar. Bolsonaro segue com algumas delas em vigor, né? Segue ali, obviamente, agora impedido de sair de casa, segue usando a tornozeleira eletrônica como já estava usando antes, mas também há chance de, em caso de um novo descumprimento dessa decisão, aí sim ser decretada uma prisão preventiva. E aí, nessa situação, Bolsonaro não teria o direito de cumprir essa cautelar em casa. Aí seria uma medida ainda mais grave do que a que foi determinada agora. Então, por mais severa que seja essa espécie de punição, né, que foi decretada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda fica a possibilidade de algo ainda mais rigoroso, que é a prisão preventiva em caso de um novo descumprimento. Ou seja, se Bolsonaro sair de casa, se Bolsonaro usar algum aparelho celular, por exemplo, da primeira-dama ou da sua
filha que mora com eles nesse condomínio aqui de Brasília. Se Bolsonaro, de alguma maneira, recebeu uma visita que não foi autorizada pelo Supremo, isso pode acabar gerando, então, uma situação de descumprimento que pode levar à prisão preventiva. Isso segue no radar do ministro Alexandre de Moraes. Já lá atrás, né, havia essa leitura por parte do ministro de que os filhos, ao publicarem vídeos do pai, eles estariam de alguma maneira burlando a decisão que proibiu o pai de usar as redes sociais. É como se Bolsonaro estivesse pré-fabricando, essa é uma expressão que o Alexandre de Moraes usa, né? Pré-fabricando um material e impedido de usar as próprias redes sociais, ele espalha ali e aí os filhos colocam nos seus perfis, e isso foi considerado pelo ministro Alexandre de Moraes como um drible, né? Como uma burla a essa decisão, essa proibição de Bolsonaro usar as redes sociais. Já havia o alerta lá atrás, esse alerta então se converteu aí em uma realidade, né? Bolsonaro então em prisão domiciliar a partir desse momento, mas ainda com a possibilidade de prisão preventiva se houver algum tipo de descumprimento das novas medidas determinadas hoje pelo ministro Alexandre.